Olá, sou a professora Vilma. Hoje nós vamos estudar determinante. Determinante de primeira, segunda e terceira ordem. O determinante de uma matriz quadrada, n por n. A matriz tem que ser quadrada, quer dizer que tem que ter o mesmo tanto de linha, mesmo tantos de coluna. É um número real associado à matriz segundo determinadas regras. Então, dependendo do tipo da sua matriz, primeira, segunda ou terceira ordem, vai ser o seu cálculo que você vai fazer para encontrar esse número que é o determinante da matriz. Determinante de primeira ordem. Então, de primeira ordem, ele tem apenas um elemento, é uma linha, uma coluna. É igual ao número que a constitui. Exemplo, o determinante da matriz A. A matriz aqui eu tenho um único elemento que é o 3. Ele é de primeira ordem, 1 por 1. Então, se aqui é igual ao número que a constitui, se a matriz é 3, o determinante de A é igual a 3. Outros exemplos. B. A matriz raiz quadrada de 7. É uma matriz que tem apenas um único elemento. Então, é igual ao número que a constitui. Determinante, já coloquei aqui, determinante de B, raiz quadrada de 7. C, a matriz é π, é um único elemento. Se é 1 por 1, é de primeira ordem, é igual ao número que a constitui. Então, determinante de C é igual a π. Então, esse aqui é o determinante de primeira ordem. Agora, de segunda ordem. A de segunda ordem é uma matriz 2 por 2. É o número real através do produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui na matriz, nós temos aqui a diagonal principal e aqui nós temos a diagonal secundária. Então, nós temos que fazer o produto dos elementos da diagonal. O produto é a multiplicação desses elementos aqui, ó. Vamos multiplicar a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Exemplo, determinante da matriz B. 1, 2, 4 e 9 é a matriz. Para calcular a matriz B, 1, 2, 4 e 9. Então, na matriz, nós temos a diagonal principal e nós temos a diagonal secundária. Essa diagonal secundária, ela é negativa, porque é menos o produto, então é menos, e essa aqui você conserva o sinal do modo como está. Então, o produto, um determinante de B vai ser igual 1 vezes 9, você tanto pode já colocar o resultado, ou se você preferir, você pode repeti-los. Mas 1 vezes 9 dá 9. Menos 2 vezes 4, 8. 9 menos 8 é igual a 1. Então, o determinante de B é igual a 1. Vamos ver outros exemplos. Aqui nós temos a matriz C. Então, vamos multiplicar essa diagonal principal pelo menos a diagonal, o produto da diagonal secundária. Então, determinante de C vai ser igual. Aqui, olha, eu tenho um sinal de menos. Então, menos e mais vai ficar menos. Multiplica os valores. 2 vezes 3, 6. Menos o produto, porque o menos é da regra, né? Menos o produto dessa diagonal secundária. 4 vezes 1, que é 4. Sinais iguais, somamos os valores e repetimos o sinal. C, né, o determinante de C, vai ser igual menos 6 mais 4, 10. Então, determinante de C é igual a menos 10. Essa foi o de segunda ordem, né? Então, uma matriz 2 por 2. Falta agora só a de terceira ordem. A matriz de terceira ordem. O determinante
da matriz de terceira ordem. O determinante de uma matriz quadrada, lembrando sempre, tem que ter a mesma quantidade de linhas e colunas para você calcular o determinante de terceira ordem, pode também ser obtido através de uma regra prática denominada regra, que tem alguns que lê Sarrus, outros lê Sarri. Aqui a matriz, olha, determinante, são 9 elementos, 3 por 3. Então, matriz 3 por 3, que é de terceira ordem. O primeiro passo para você calcular esse determinante: repetir ao lado da matriz as duas primeiras colunas. Essa aqui é a matriz original, olha, para calcular pela regra de Sarri, você vai repetir essas duas colunas aqui, olha. Porque cada diagonal aqui principal terá 3 elementos e cada diagonal secundária 3 elementos. Se você for tentar calcular aqui, olha, uma diagonal vai ter 3, outra 2, outra 1. Então, não pode. Pela regra, você vai ter 3 elementos em cada diagonal. O segundo passo: multiplicar os elementos localizados na direção da diagonal principal com o sinal de mais na frente de cada termo. Observe que são tomadas as diagonais que apresentam 3 elementos, como eu falei anteriormente. Cada diagonal, olha, tem que ter 3 elementos, tanto na principal como na secundária. E aqui, ao multiplicar, esse aqui, A1, A2, 2, A3, 3, mais, que aí você vai fazer o produto, mais produto da segunda diagonal, A1, 2, A2, 3, A3, 1, mais produto da terceira diagonal, A1, 3, A2, 1, A3, 2. A mesma coisa acontece com a diagonal secundária. Já multiplicamos aqui, ó, a diagonal principal, passamos para a diagonal secundária. A secundária nós temos A1, 3, vezes A2, 2, vezes A3, 1. Menos, porque a diagonal secundária sempre tem um sinalzinho de menos. A1 vezes A2, 3, vezes A3, 2. Menos A1, 2, vezes A2, 1, vezes A3, 3. Tá? Então, a diagonal principal sempre possui o sinal de mais e a diagonal secundária, sinalzinho de menos. E quarto, juntar todos os termos resolvendo as adições e subtração. O resultado será igual ao determinante. Vamos ver o exemplo. Considere a matriz abaixo. Aquela lá era uma matriz genérica, né, geral. Agora aqui já com os números para você calcular. Então, aqui é uma matriz, ó, de terceira ordem, é uma matriz 3 por 3. E agora vamos encontrar seu determinante. Primeiramente, repetir as duas primeiras colunas e multiplicar as diagonais conforme o esquema. Olha, então aqui nós temos a diagonal principal que vamos multiplicar e depois a secundária. Se você começar ao contrário, vai dar alguma diferença? Não, só vai dar diferença na posição dos elementos. Então, determinante da matriz A vai ser igual. Aqui, olha, eu vou multiplicar 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 4, 20. Todos são positivos, então fica 20 positivo. Essa outra diagonal, vamos primeiramente observar o sinal, ó, são positivo. Então, mais e mais aqui da diagonal, olha, aqui é mais, mais e mais. Vai ficar mais. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. A outra diagonal, aqui tem um menos e tem um zero. Quando você fizer o produto dessa diagonal que tem um zero, vai ser zero, olha. 3 vezes 4 dá 12, mas só que 12 vezes 0, 0. Então, aqui você pode acrescentar o zero ou não, porque não vai fazer diferença no seu cálculo final. Terminamos a diagonal principal. Deixa eu colocar, né? Menos 0. Agora, vamos para a diagonal secundária. Menos, menos e menos essa diagonal. Na diagonal aqui eu tenho um menos, ó. Esse menos com menos aqui da diagonal vai dar mais. E na multiplicação, menos e menos dá mais, ou sinais iguais positivo. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Aqui, olha, eu tenho um zero. Ao fazer o produto aqui e multiplicar, vai dar 0. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes
2 vezes 0 dá 0. Então, nem precisaria colocar, mas se você quiser, você pode. Porque quando você vê que dá 0, não precisa escrevê-los aqui. Mais e menos, olha, vai ficar menos. Porque aqui, ó, são todos positivos, mas tem um menos da diagonal. Então, mais e menos fica menos. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Então, determinante de A vai ser igual 20 mais 4, 24. 24 mais 15, 39. Menos 32. Então, determinante de A, 39 menos 32, 7. Então, determinante é igual a 7. Lembrando, sempre você vai multiplicar de todos os elementos da diagonal principal, menos, né, os elementos da diagonal secundária. E cada diagonal tem que ter 3 elementos. Então, hoje nós vimos aí o determinante de primeira, segunda e terceira ordem. Até a próxima aula.